Olá, meus queridos alunos, tudo bem? Vamos dar sequência ao nosso curso, vamos continuar os nossos estudos, né? Focado no nosso objetivo, que é a aprovação para o nosso concurso, tá certo? Nós vamos hoje trabalhar um pouco do que se diz respeito à porcentagem. Tá legal? Não é um assunto difícil, claro, um assunto bem simples, é um assunto muito comum no nosso dia a dia, né? Vez por outra você está se deparando aí com o cálculo de um desconto, com o cálculo de um aumento, só que você não percebe, na verdade, que aquilo ali são operações que vêm precedidas de um procedimento teórico a respeito do que se diz no tocante à porcentagem. A gente aplica no dia a dia, mas não percebe que aquilo ali que você está usando no dia a dia é consequência de todo um aparato teórico, né, do 100%, do valor menor do que 100%, ou seja, porcentagem é fundamental para o nosso dia a dia, fundamental para a nossa saúde, eu diria assim. Tá legal? Interessante você perceber também como é importante esse assunto de porcentagem, porque cai em todos os concursos, né? Todos os concursos que pedem matemática estão cobrando porcentagem. Não sei se você percebeu. Por exemplo, uma prova de matemática que, digamos assim, uma prova de matemática que se preze, é importante que se tenha uma questãozinha de porcentagem, pelo menos uma. Tá certo? Se nós fizermos a retrospectiva das provas da Polícia Militar do Estado do Ceará, tá certo? E de outros concursos por aí afora, você vai perceber que, matematicamente falando, sempre tem uma questãozinha de porcentagem, vez por outra disfarçada ali, disfarçada entre as demais operações envolvidas dentro do contexto de uma regra de 3, tá certo? Nós vamos ver aqui uma questãozinha em que você tem uma regra de 3, e essa regra de 3, você consegue introduzir uma porcentagenzinha dentro dessa regra de 3. Você vai ver que é algo bem simples de ser executado, tá legal? Então eu os convido todos, vocês aí, né, no conforto do seu lar, tá certo? Ou então no seu trabalho, para que nós possamos juntos fazer uma excelente aula de porcentagem. Tá legal? Beleza? Pois me acompanhe aqui no quadro, por favor, vamos lá? Ok. Bom, professor, eu quero saber o que é que significa uma porcentagem. Eu não sei, na verdade, o que é uma porcentagem. Então, vamos lá. Primeiro aspecto da porcentagem que você tem que trabalhar, tá certo? É a definição, claro. A definição é fundamental. Você tem que saber definir uma porcentagem, tá certo? Então, vamos entender aqui. Uma definição se faz da seguinte forma. Eu tenho aqui, digamos, P e esse símbolo de porcentagem. Bom, eu estou indicando que essa quantia está em porcentagem. Professor, eu quero expressar esse resultado que está escrito na forma percentual em uma fração. Isso é possível? Eu coloco o resultado que você está vendo aqui antes do símbolo, dividido pelo denominador 100. Dividido pelo denominador 100. Tá legal? Então, P% significa P sobre 100. Tá? Quando você escreve P e coloca o símbolozinho de porcentagem, isso aqui você está expressando a numeração na forma percentual. Tá certo? Na forma percentual, que vem acompanhada do símbolozinho. Quando você escreve uma fração, P sobre 100, você está expressando a mesma, só que na forma fracionária, tá certo? Na forma de uma fração, ou seja, na forma fracionária. Tá legal? Ok? Então eu posso representar uma fração na forma percentual, tá certo? Uma porcentagem na sua forma percentual, ou então na sua forma fracionária. Vamos ver aqui exemplos de números escritos na forma percentual. Exemplos de números escritos na forma percentual. Eu tenho aqui, por exemplo, digamos, você foi comprar algo em uma loja e adquiriu 12% de desconto. Você deixou de pagar o seu curso no dia, na data prazada, e aí você recebeu digamos que seja uma multa, tá? Por não ter cumprido o seu acordo. Ou seja, o valor do curso foi acrescido de 10%, tá certo? Ok? Bom,
você foi a um shopping, foi pagar uma determinada quantia, antecipadamente recebeu um desconto de 5% e assim sucessivamente. Professor, eu queria entender o que significa 12%. Significa que é uma proporção, meu caro aluno, ou seja, a cada 100 unidades, 12 delas é destinada para um determinado fim. Se 12% é 12% de desconto, então eu devo entender que a cada R$ 100 pagos, 12 você tem de desconto. A cada R$ 100, 12 fica sendo abatido da quantia. Tá legal? Então entenda dessa forma. Um percentual é exatamente isso aí. É um balanceamento, é uma proporçãozinha que você faz. Tá certo? Ok? Bom, professor, beleza. Agora eu quero pegar esses números aí que estão aí em cima, na forma percentual, e colocar aqui na forma fracionária. É difícil, professor? Não, é tranquilo demais. Na forma fracionária. Como é que eu faço? Estando esses números na forma percentual, eu quero passar para a forma fracionária. Ora, 12%, o que seria 12%? 12% seria 12 dividido por quanto? Dividido por 100. Ora, eu tiro o símbolozinho de porcentagem e coloco sobre um denominador 100, tá bom? O que seria 10%? 10% é exatamente igual a 10 dividido por 10 dividido por 100, certo? O que seria 5%? 5% seria equivalente a 5 dividido por 5 dividido por 100. Tá legal? Ora, professor, eu quero ir um pouco mais além. Eu quero representar esta fração agora na forma decimal. Dá para eu representar? Dá. O que é 12 dividido por 100? Entenda que quando você está dividindo por 100, o 100 ele possui 2 zeros. Então a vírgulazinha vai voltar 2 casas, tá? Então vai ficar 0,12. 0,12, tá bom? Aqui 10%, a vírgulazinha para facilitar eu posso tirar um zero de cima com um zero de baixo. Proporcionalmente eu vou ter uma fração equivalente a 1 sobre 10. E aí o que é que eu faço? 1 sobre 10 é exatamente o 0,1. Tá bom? E o que é 5%, professor? Representando na forma decimal, seria 0,05. Tá joia? Então agora você já sabe como trabalhar da forma percentual para a forma fracionária, tá certo? Ok? Alguma dúvida? Não, professor, tá beleza. Pois vamos passar para frente um pouquinho, vamos lá. Bom, o nosso próximo passo agora, depois que fizemos essa introduçãozinha, seria a gente trabalhar, tá certo? Com o segundo momento, que é como calcular uma porcentagem. Tá legal? Como calcular, tá certo? Como calcular, né? Uma porcentagem. Como calcular uma porcentagem de um determinado valor. Tá certo? Como calcular uma porcentagem de um determinado valor. Não esqueça, de um determinado valor, tá? Ok? Então vamos a alguns exemplos aqui. Olhe para cá. Exemplo de número 1. Imagine o seguinte. Você tem R$ 200, tá? Esse aqui, claro, é o seu valor, né? Você tem R$ 200 e você pretende calcular 20% desse valor. Como é que você faz? Você pode fazer assim. Primeiro modo, como é que você pode fazer? Primeiro modo seria o seguinte, você diz assim, 100% equivale, tá, a R$ 200. 20%, que é o percentual que você deseja,
Está para quem? Está para X. Lógico, isso aqui é de acordo com o quê? Utilizando uma regrazinha de 3. Tá certo? Conclusão. O que é que você vai fazer agora, professor? Agora nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos multiplicar os meios pelos extremos. Quando nós multiplicamos os meios pelos extremos, fica da seguinte forma, tá? 100 vezes x, que vai me dar o quê? 100x, o que corresponde a 20 vezes 200, que vai dar exatamente 4.000, tá bom? Para facilitar um pouco mais a vida, tá certo? Nossa, o que é que nós vamos fazer? Para a gente facilitar a nossa vida, faremos o seguinte. De cara eu já posso eliminar 2 zeros do lado de cá, com 2 zeros do lado de lá. Conclusão da história, ficou só 1 vezes x. 1 vezes x dá exatamente o quê? Dá exatamente x, o que corresponde a 40. Ora, professor, foi uma beleza. Foi uma beleza. Tá certo? Então, 20%, tá legal? 20% de 200 corresponde a R$40, tá bom? Corresponde a R$40, ok? Então, não esqueça, é assim que você calcula uma porcentagem, tomando por base o quê? Uma regrazinha de 3, tá certo? 40%. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Não, professor, vamos para frente, vamos para frente. Tudo bem, então façamos o seguinte, Então, nós já sabemos que 20% equivale a R$40, né? 20% equivale a R$40, tá? Ou seja, os 20% equivale a R$40. Então, vou fazer o seguinte, tá? Bom, professor, e agora? E agora como é que fica? Agora vai ficar assim. Os nossos 20% equivale na prática a R$40. Tudo bem. Professor, tem um segundo modo? Tem. Vamos pegar agora, tá certo? Aplicando agora de um modo mais direto. Como é que eu faço? Eu quero calcular os 20%, tá? De 200. Como é que eu faço para calcular os 20% de 200? Eu pego o 20, divido por quanto? Por 100, tá certo? E o resultado eu multiplico por quanto? Por 200. Ou seja, 20 multiplicado por 200 vai dar exatamente 4.000, tá bom? 4.000 dividido por quanto? Dividido por 100. Se você dividir 4.000 por 100, para facilitar, eu posso tirar 2 zeros de cima com 2 zeros de baixo. Fica 40 dividido por 1, que dá exatamente igual a 40. Vai dar o mesmo R$40. Tudo bem? Então, olha, lembre-se, meu caro aluno, você tem duas maneiras, tá, de calcular um determinado percentual em cima de um valor. Um deles seria aplicando, né, uma regrazinha de 3. Outra maneira seria o modo mais direto, tá certo? Outra maneira seria você pensando assim, terceiro exemplo. Quanto é que vale 10% de 200? Ora, 10% de 200, basta você facilmente, toda vida que for os 10%, é só você retirar um zero. 10% equivale a R$20, correto? Se 10% de 200 equivale a R$20, então eu vou pegar e multiplicar por quanto? Por 2. Ou seja, 2 vezes 20 vai dar exatamente os R$40. Por quê, professor? Ora, pessoal, raciocina comigo. 10% de 200 é 20. De 10% para 20%, eu estou duplicando o valor, correto? Então, é só eu duplicar a resposta, eu vou ter o mesmo resultado em porcentagem. Ok? Em valores, em numerários, tá? Então, 10% de 200 é 20. Se eu quisesse, por exemplo, 30%, multiplicaria o resultado por 3. Se eu quisesse 40%, multiplicaria o resultado por 4 e assim sucessivamente. Tá bom? Ok? Espero que tenha ficado entendido direitinho, tá? Para a gente passar para frente. Ó, outro detalhe importante que você tem que saber. Como, tá certo? Como
como calcular, tá? Como calcular um aumento. Como calcular um aumento. Professor, pois está aí que eu não sei calcular esse tal desse aumento. Pois é isso que nós vamos fazer agora, tá bom? Como calcular um aumento. Então vamos lá. Imagine o seguinte. Imagine que você tem, tá certo? Uma quantia em dinheiro para você pagar o seu custo que corresponde a R$600, tá bom? Só que o curso teve um aumento, tá certo? Teve um aumentozinho de 20%. De 20%. Bom, eu quero saber qual seria o nosso valor final. Qual seria o nosso valor final após esse aumento de 20%? Toda vida que você quiser saber como calcular o valor final em uma porcentagem, você vai fazer o seguinte esquema. Você vai pegar o valor, tá? Adicionar a quem? Adicionar ao percentual vezes o valor. Tá legal? Então vamos lá. Vai ser o valor adicionado ao percentual vezes o valor. Sempre utilizando essa técnica, Vamos lá. Quem seria o valor? Então, substituindo, o valor equivale a R$600. Mais o percentual. Quem é o percentual? 20 por 20%. Vezes o valor. Quem é o valor? R$600. Conclusão da história vai ficar assim. Isso equivale a R$600, estou só repetindo, mais o percentual 20% seria 20 sobre quanto? 20 sobre 100, vezes quanto? Vezes 600. Ora, o que eu vou fazer? Eu vou eliminar os zeros para facilitar na hora que eu for executar a conta. Ó, vou retirar 2 zeros de cima com 2 zeros de baixo. Sobrou 20 vezes quanto? 20 vezes 6. Conclusão da história. Qual é a conclusão que a gente chega? Que o resultado final vai ser exatamente igual a 600, mais o percentual 20 vezes 6 dá exatamente 120. Se nós verificarmos essa soma, vai dar exatamente R$720 de valor final. Lógico, isso aí é para você calcular sempre um aumento. Não esqueça, isso aqui para que é, professor? Isso aqui é para nós calcularmos um aumento, hein, gente? Quando eu for calcular um aumento, diante de um aumento, para que eu tenha um valor final. Tá legal? Ok? Então, ó, o nosso raciocínio é sempre esse, valor mais percentual vezes valor. Professor, e caso fosse um desconto? Se fosse um desconto, como é que eu deveria fazer? Se fosse um desconto, você teria que pensar assim. No caso do desconto, você vai fazer assim, ó. O seu valor final, ele vai ser calculado assim. De que maneira? Você vai pegar o valor, tá bom? Vamos lá. Valor. Em vez de você utilizar o mais, você vai utilizar o menos. Menos percentual, certo? Percentual vezes o valor. Pronto, só isso. Valor menos percentual vezes valor. Vamos pegar aqui um exemplo. Imagine, tá, que o valor de um curso de preparação para o seu concurso, tá certo? Ele custa R$800. E você teve, tá certo, um desconto por pagar na modalidade de à vista, um desconto de 20%. A questão quer saber qual é esse valor após esses descontos de 20%. Qual é o valor final após esse desconto? Essa é a pergunta. Então, o que é que eu faço? Vamos lá, resolvendo.
Eu vou pegar o valor. Quem é o valor? R$800, tá? Menos o percentual, que é quanto? 20%, vezes o valor. Quem é o valor? R$800. Conclusão da história. Eu vou ter 800, tá? Menos 20% de 800 seria 20 dividido por 100. Vezes quanto? Vezes 800. Conclusão da história. Para facilitar, o que é que eu devo fazer? Eu devo fazer o seguinte, ó. Esses dois zeros de cima, eu vou retirar com esses dois zeros de baixo. Conclusão, professor, eu vou pegar o 20 e multiplicar diretamente com 8. Resultado do nosso processo. 800, tá? Menos 20% de 800 dá exatamente 160. Ou seja, 20 vezes 8, 160. 800 menos 160 dá exatamente R$640. Seria o valor final após o desconto de 20%. Tá certo? Então você tem agora operação de aumento e você tem também a operação de desconto. Tá legal? Você não pode esquecer dessas duas modalidades aí, ok? Não pode esquecer de jeito nenhum. Tá certo? Uma coisa também que eu não posso deixar de trabalhar com os senhores é a questão dos aumentos e dos descontos sucessivos, hein? Dos aumentos e dos descontos sucessivos. Vamos lá. Aumentos, tá? Aumentos e descontos. Aumentos e descontos sucessivos. Importantíssimo. Aumentos e descontos sucessivos. Bom, e aí, professor, como é que a gente faz? Vamos primeiro pegar a questão dos aumentos. Primeiro, aumento sucessivo. Aumento sucessivo. Pronto, vamos imaginar o seguinte. Imagine que você trabalha numa empresa e no mês de janeiro o seu gerente chamou e concedeu à sua pessoa um acréscimo no seu salário de 20%. No mês de fevereiro, ele chamou novamente e deu outro aumento de quanto? De 10%. Homem bom, né? Homem bom. Ok, a questão é a seguinte, nós queremos saber quanto vale, tá certo? Um aumento que seja equivalente a esses dois aumentos sucessivos. No mês de janeiro, de 20%, e no mês de fevereiro, 10%. Então vamos fazer assim, os aumentos sucessivos, calcularemos assim. Você vai pegar o valor, tá? Ok? Vou retirar o valor, senão você pode confundir. Tá certo? Não vamos depender desse valor, não. Vamos para cá. Vai ficar bem melhor assim. Toda vida que você for calcular o valor, você vai calcular dessa forma. Tá ok? Então você faz assim. Você vai fazer adicionado ao primeiro aumento. Tá certo? Que eu vou chamar de I1. Vezes 1 mais o segundo aumento, que eu vou chamar de I2, vezes 1 mais o terceiro aumento, que eu vou chamar de I3. E assim, quantos aumentos a questão fornecer para mim. Tá bom? Vamos resolver essa situação. Bom, esse detalhe aqui, não esqueça, é esse o procedimento teórico que você vai utilizar para saber a questão do aumento único, que é exatamente equivalente a esses dois aumentos de 20% e de 10%. Então vamos lá, vamos pegar aqui como exemplo, veja, imagine o primeiro aumento, que eu estou chamando de A1, e ele foi de 20%, imagine o segundo aumento A2, e ele foi de 10%. Professor, eu quero saber como é que ficaria. Vamos lá, eu quero um aumento único, que represente apenas um valor percentual.
Então vamos lá, esses aumentos sucessivos ficarão assim. 1 mais 20%. Ou seja, 1 mais 20%, que é a primeira taxa, que multiplica 1 mais a segunda taxa, que é de quantos por cento? 10%. Tá bom? Então vamos fazer essa continha, bem tranquila. Esse aumento sucessivo dar-se-á 1 mais 20%, sabemos que vale 20. Olha para cá, professor, eu não sei quanto vale 20%, mas eu gostaria que você fizesse na hora. 20 dividido por quanto? 20 dividido por 100. Se eu dividir 20 por 100, entenda, vou tirar um zero de cima com um zero de baixo. Vai ficar 2 sobre 10, que vai dar exatamente 0,0,2, tá? Então, vou substituir os 20% por 0,2. Substituindo vezes 1 mais os 10%, eu vou substituir por 0,1. Tá bom? Ora, professor, se 20% é 0,2, faça 10% para mim. Não há necessidade, mas claro, eu vou te ajudar nesse aspecto. O que é 10%? 10 dividido por quanto? Por 100. Ora, nesta ideia, eu posso tirar um zero de cima ou um zero de baixo. Então, ficou 1 sobre 10, que dá na prática 0,1. Então, vamos substituir. Já foi substituído, que beleza. Então, esse aumento sucessivo ele vai ser 1 mais 0,2, você soma só os números que estão antes da vírgula, hein? 1 somado com 0, fica 1,2, vezes aqui 1,1, tá certo? 1,1. Se eu multiplicar 1,1 vezes 1,2, ô professor, faça aí para nós, por favor. 1,1 vezes 1,2, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 1, 2. 1 vezes 1 vezes 1. Conclusão, 2, 3 e 1. Observe que a vírgula tem que voltar na realidade. Duas casas. Uma casa desse número, uma casa desse outro. Total de casas voltadas pela vírgula no contexto geral, 2. Aí você volta 1, 2 para compensar. 1,32, tá? Então, multiplicando vai ficar 1,32. Conclusão. Professor, qual é o aumento, tá certo? Qual é o aumento único? Porque 1,32 eu não consigo detectar. Escute-me agora. O aumento é exatamente aquilo que passou da parte inteira. O que foi que passou da parte inteira? Aquilo que está depois da vírgula. O que é 1,32? É o inteiro, 100%, mais 32 centésimos, que é, portanto, 32%. Ou seja, um aumento de 20, precedido de outro de 10, gera um aumento único, tá certo? Um aumento único de 32%. Tá joia? Beleza? Pois vamos agora retratar uma situação, tá certo? Bem interessante no contexto. Por quê, professor? Porque é interessante a gente saber disso aí, ok? Bem interessante. Professor, e se for desconto, procede-se da mesma forma? Claro, vou voltar um pouquinho. A diferença é que se for desconto, você vai fazer assim, veja, no caso do desconto, você faz assim, ó, desconto sucessivo. No caso do desconto sucessivo. Professor, quer dizer que é a mesma coisa? É a mesma coisa, meu caro amigo, não muda nada. Desconto sucessivo. Professor, então como é que eu faço? Vou lhe mostrar agora. Então, vamos lá. Vou chamar de DS. Legal, massa, show de bola, show de bola. Vou chamar de DS, tá? E o desconto vai ser assim, ó, 1 menos I1 vezes 1 menos a segunda taxa, que multiplica 1 menos a terceira taxa, seguindo a mesma linha de raciocínio, que multiplica 1 menos IN. Opa, professor, é a mesma coisa, professor. Se eu soubesse que era, nem pedia para você fazer a continha para mim, é a mesma coisa. Pois me dá só um exemplo, professor, para ficar bem satisfeito, Dou. Tá certo? Vamos lá, vamos pegar aqui um exemplo. Você foi a uma determinada loja, adquiriu um determinado eletrodoméstico no mês de janeiro, só que não estava legal, porque o desconto
que ia ser concedido não alcançava a sua margem financeira. O desconto que ele ia te dar era de 20% no detalhe que você queria, no produto que você queria. Já no mês de fevereiro, ele não satisfeito pelas vendas, deu outro desconto de 20%. Aí a questão é a seguinte, esses dois descontos sucessivos, o de janeiro 20% e o de fevereiro 20%, é equivalente a um desconto único de quanto, professor? Pois eu vou calcular para você. Se você comprar, você aproveita e compra um para mim também. Então fica 1 menos a primeira taxa. Quem é a primeira taxa? Ó, opa, 20%. Tá? Que multiplica 1 menos a segunda taxa. Quem é a segunda taxa? Opa, 20%. Conclusão da história. Estamos carecas de saber, tá, que 20% equivale a 0,2. E que 1 menos 20%, esses 20% também equivale a 0,2. Ora, preste atenção para mim. Esse desconto vai ser 1 menos 0,2 é 0,8. Vezes 1 menos 0,2 é 0,8. Tá certo? Se você multiplicar 0,8 vezes 0,8, você vai obter o valor 0,64. 0,64 equivale a 64%. Tá certo? Ok? Então, esse 64% que você está vendo aí é o valor final após os dois descontos, tá? Um desconto de 20 e um desconto de 20 é equivalente a um desconto único de 64% para atingir o valor integral. Tá legal? Ok? Ok, beleza. Professor, então quer dizer que o meu desconto seria exatamente quanto? O seu desconto seria de... Quanto está faltando para 100%, professor? Está faltando, ou seja, de 64% para 100%, o seu desconto único foi de, adivinha, daria 36%, né? Daria exatamente 36%, confere? Por quê? Porque 36% para 100% fica faltando só 64%, ou seja, o que é 64%? 64% é o valor correspondente às duas operações de desconto. E qual é o real desconto, professor? É o que está faltando para 100%, que seria 36%. Tá certo? Ok? Bom, entendido direitinho? Numa boa? Ok. Então vamos lá. Feito o desconto, feito o aumento, é só agora correr para o abraço. Feito o desconto e feito o aumento, agora é só correr para o abraço, tá certo? Espero que eu tenha ajudado, tá? Na parte que diz respeito a calcular um aumento, um desconto, né? As taxas, quando é que uma taxa, né? Uma taxa ela influencia quando uma taxa vem precedida de outra taxa, ou seja, de aumentos sucessivos e descontos sucessivos, tá certo? Lembre-se, quando você calcula um aumento, aquele valor final não é a tua margem de aumento. Não é o teu aumento, é quanto ultrapassou 100% e, no caso do desconto, quanto foi reduzido de 100%, tá certo? Ok? Não esqueça. Lembre-se que, quando você trabalha com um aumento sucessivo, 1,32 significa dizer que, da parte inteira que é 100%, foi ultrapassado quanto? 32%. Quando você chega a 64% no caso do desconto, é porque você tem, né, de 100%, fez as duas operações, você chegou a 64%, pois o teu desconto foi exatamente esse residual, que seria 36%, tá bom? Espero ter ajudado. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.